E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho. Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar num clássico, como fazer amigos e influenciar pessoas. Nossa, esse livro é tipo um guia pra vida, né? Não importa o ano, ele tá sempre bombando. Verdade, a gente vai usar a versão em áudio do YouTube pra esse mergulho, tá? Bem fácil de acompanhar. Pô, e já no comecinho, o Carnegie me ganhou com uma história, sabe? Ó. De um cara que tinha 314 funcionários, mas sabe o que ele achava? Que todos eram inimigos E dele. bamba, que clima. Mas aí ele coloca em prática as ideias do Carnegie e adivinha? Os inimigos viram amigos. Isso. Até o porteiro que via ele todo dia passou a chamá-lo pelo nome. Olha só que legal. E o que ele fez? Distribuiu presentes. Nada disso. Ele simplesmente começou a dar valor de verdade para os funcionários, elogiar, incentivar. Faz todo sentido. Reconhecimento é tudo, né? Se a gente se sente valorizado, se dedica mais, né? Total. E para a gente conseguir colocar isso em prática, sabe o que o Carnegie sugere? Autoconhecimento. Ele conta de um empresário que todo sábado à noite, tipo ritual, ele parava para analisar a semana dele. Sério? E o que ele fazia? Ele pensava, onde eu acertei, onde eu errei, o que eu posso fazer para melhorar. Que legal. Tipo um balanço da semana, buscando sempre evoluir. E sabe o que mais me impressionou? O Carnegie, ele é radical quando fala da crítica, sabe? Para ele, crítica simplesmente não funciona. Já parou para pensar quando a gente critica como você reage? Ah, geralmente eu fico na defensiva, sabe? Pois é. E aí a gente não escuta, não absorve. Verdade. A gente só quer se defender. E ele usa um exemplo bem legal de um coordenador de segurança, sabe? Sei. Que queria que os funcionários usassem capacete. O que você acha que ele fez? Deu uma bronca, ameaçou demitir quem não usasse. Nada disso. Ele simplesmente passou a mostrar que confiava neles, que sabia que eles eram responsáveis. E aí? Os caras começaram a usar o capacete por conta própria. Olha só. A confiança gerou responsabilidade. Exatamente. E aí entra outro ponto central do livro, a importância do elogio, da apreciação sincera. Ah, adoro elogio. Ele conta de um zelador que fazia o trabalho mais ou menos, sabe? Ih, Mas aí começaram a reconhecer o esforço dele de verdade e, adivinha, o que aconteceu? ele virou, tipo, funcionário do mês. Começou a caprichar em tudo. Que legal. E você já recebeu algum elogio que te motivou? Vários. É. Você se sente importante, sabe? Dá mais vontade de se dedicar. Verdade. E isso vale para qualquer área da vida, né? Total. E por falar em se conectar com as pessoas, o Carnegie também fala da importância da gente entender o ponto de vista do outro. Ele conta de um gerente de hotel que queria negociar o aluguel, mas ao invés de só focar no que ele queria. Ele pensou no dono do imóvel. Exatamente. Ele se colocou no lugar do outro, sabe? E aí? Mostrou os benefícios que o dono teria com a redução do aluguel. E não é que deu certo. Interessante. Ele buscou uma solução boa para ambos os lados. E você acha que a gente usa essa estratégia com frequência? Ou a gente fica muito preso no nosso ponto de vista? Acho que a gente podia se esforçar mais para se colocar no lugar do outro, né? Verdade. E o Carnegie também fala da importância de demonstrar interesse genuíno pelas pessoas, sabe? Ir além daquela conversa superficial. Realmente se interessar, né? Ele ilustra isso com uma história de um vendedor, você lembra? Lembro. Que conquistou um cliente super fiel, simplesmente por dar atenção aos funcionários da loja. Ele se importava com as pessoas ao redor, né? Exatamente. E você costuma se esforçar para conhecer as pessoas com quem interage. Não. Mas a gente sempre pode melhorar, né? Com certeza. É. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o Carnegie destaca a importância de fazer as pessoas se sentirem Importantes. valorizadas. Ele conta a história de um cara que impressionou um cliente só por lembrar o nome dele, que era super difícil de pronunciar. A gente gosta de ser lembrado, né? De sentir que somos importantes. Total. E você, como faz para que as pessoas ao seu redor se sintam importantes? Você me pergunta. Acho que um gesto simples, um elogio sincero. Já faz toda a diferença. Mas será que o Carnegie só fala de flores e arco-íris? Como lidar com as tretas, os desafios da vida real? Calma. Ainda tem muita água para rolar nesse mergulho. No próximo bloco, a gente vai descobrir as estratégias do Carnegie para lidar com as situações mais complicadas, tipo críticas, desentendimentos, conflitos. Preparem-se. E aí, voltar. Voltei. Preparado para mais um round. Preparadíssimo. Tô curioso para saber como lidar com as tretas, as dificuldades dos relacionamentos. Então segura aí que o Carnegie tem munição pra gente. Vai lá. Ele começa falando da futilidade das discussões, sabe? Aquelas que não levam a lugar nenhum. Sei bem. Você já saiu de uma discussão mais estressada do que quando começou? Várias vezes. É. É como se a gente alimentasse o problema, né? E o Carnegie coloca um ponto bem interessante. É quase possível vencer uma discussão, sabia? É mesmo. Se você perde, perde. E se você ganha, adivinha?
Também perde. Mas por quê? Porque, mesmo que você esteja certo, provavelmente magoou outra pessoa, criou um clima ruim. Faz sentido. Mesmo ganhando a discussão, a gente acaba perdendo a conexão, né? Exatamente. Por isso ele sugere uma mudança de postura, sabe? Qual? Ao invés de partir para cima, tentar entender o ponto de vista do outro. O que sei? Trocar o você tá errado por entendo o seu ponto de vista, mas o que você acha da gente analisar os fatos juntos? Boa. Chamar para um diálogo, né? Mostrar que está aberto a ouvir. E para criar esse clima de colaboração, o Carnegie dá outra dica que eu acho bem difícil, mas admitir os próprios erros. Essa é punk. Mas quando a gente consegue, é libertador, né? Total. E você já reparou que quando a gente admite que errou, o outro lado fica mais aberto também. Verdade. Ninguém quer ser o único a pagar o pato, né? Pois é. E, além de assumir os erros, o Carnegie fala da importância de começar as conversas de forma amigável, sabe? Gentileza gera gentileza, né? É isso aí. Começar com um sorriso, um tom de voz acolhedor, já muda tudo. E para manter esse clima positivo, ele nos lembra de algo fundamental. O quê? Ouvir de verdade. Dá espaço para a pessoa falar, sem interromper, sabe? Sem ficar pensando no que vai responder. É difícil. Mas quando a gente consegue, mostra respeito, né? E aí a gente se conecta de verdade. E por falar em conexão, Carnegie lembra que ninguém gosta de receber ordens, né? Verdade. A gente gosta de sentir que tem um controle, né? E aí ele fala da arte da persuasão. Ah, interessante. Como a gente faz isso? Ao invés de impor, a gente conduz, sabe? Tipo, mostrar os benefícios, despertar o interesse da pessoa. Isso. Fazer com que ela queira agir da forma que a gente gostaria. E como a gente faz isso? Reconhecendo as ideias da pessoa, sabe? Ao invés de dizer sua ideia é péssima. Faz que interessante o ponto de vista. Como a gente pode melhorar isso? Entendi. A pessoa se sente valorizada, né? E fica mais aberta a ouvir nossas sugestões. E para manter esse pique, o Carnegie fala de algo que me anima muito. Ok. Lançar desafios. Nossa, eu adoro o desafio. Né? A gente se sente mais motivada, né? Quer ir além. Mas nem todo mundo é assim, né? Verdade. Tem gente que prefere a zona de conforto. Aí a gente precisa entender o que motiva cada pessoa, né? E o Carnegie volta a falar do elogio, do feedback positivo. Reconhecer as conquistas, né? E se a pessoa errar, encarar como uma oportunidade de aprendizado. Boa. Falando em erro, como a gente critica de um jeito que ajude a pessoa a crescer. Tem mais dicas do Carnegie? Tem sim. E essa parte é tão importante que a gente deixou ela todinha pro próximo bloco. Fica ligado, voltamos. E agora a gente vai encarar aquela parte que todo mundo fica meio... Ai, meu Deus. A crítica. Mas calma, com as dicas do Carnegie, a gente vai transformar esse momento num papo super positivo, sabe? Construtivo. Porque criticar é importante, mas tem que saber fazer, né? Exatamente. E Carnegie já chega com uma dica de ouro. Começar com um elogio sincero. Entendi. Tipo, reconhecer o que a pessoa tem de bom antes de falar do que precisa melhorar. Isso. É como dar um docinho antes do remédio amargo, sabe? Fica mais fácil de engolir. Boa. E aí a pessoa já fica mais receptiva, né? Tal. Aí, pra crítica ser bem recebida, o Carnegie sugere que a gente seja mais indireto, sabe? Indireto. Tipo, focar no comportamento e não na pessoa. Entendi. Ao invés de dizer você é desorganizado, falar algo como percebi que alguns prazos não foram cumpridos. O que a gente pode fazer para melhorar? É feito. Você aponta o problema sem atacar a pessoa e ainda convida para uma solução em conjunto. Legal. E tem mais alguma dica? Tem. O Carnegie sugere que a gente fale dos nossos próprios erros antes de criticar o outro, sabe? Tipo, mostrar que a gente também erra, que ninguém é perfeito. Isso. Humaniza a relação, né? Mostra que a gente também já passou por isso, aprendeu com os erros. Faz sentido? Ninguém gosta de ser o único a errar, né? E para não desmotivar a pessoa, o Carnegie fala da importância de focar no positivo, sabe? Tipo, mostrar o que a pessoa já fez de bom. Ao invés de dizer, você ainda não tá bom o suficiente, que tal? Vejo que você tem se esforçado e já evoluiu bastante, vamos continuar trabalhando juntos. Nossa, que diferença. A mensagem é a mesma, mas o jeito de falar muda tudo. E para finalizar com chave de ouro, o Carnegie nos convida a fazer a pessoa se sentir feliz em fazer o que a gente sugere. Uau! Mas como a gente faz isso? É como se a gente fosse um vendedor, sabe? Mostrando os benefícios, despertando desejo no cliente. Adorei. Mas, e aí no final das contas, o que a gente tira de tudo isso? Olha, eu comecei achando que ia ser mais um livro de autoajuda, sabe? Com frases de efeito e tudo mais. Eu também. Mas me surpreendi. O Carnegie vai muito além disso. Ele nos convida a uma mudança real, sabe? De postura, de atitude. Verdade.
E o mais legal é que os princípios deles são atemporais, né? Valem tanto hoje quanto há quase um século atrás. Total. E a gente não precisa de superpoderes para colocar em prática, né? É só ter vontade de se conectar de verdade com as pessoas. Construir relações mais saudáveis, mais positivas. Então, que tal a gente seguir desse mergulho inspirados a colocar tudo isso em prática? Boa. Espalhar gentileza por aí. Ouvir com atenção, elogiar de coração. Construir pontos ao invés de muros. Afinal, como diria o Carnegie, o sucesso em lidar com pessoas depende da nossa capacidade de entender o outro. E agir com respeito e empatia. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso mergulho. Até a próxima.